Roads go ever on, over rock and under tree. Ao mar, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Torres. Só Torres, hoje. De novo. Há muito tempo que eu sou só Torres. Meu nome é Baessa. E estamos aí. O meu nome é Pedro Freire. É um prazer estar de volta aqui com vocês. O meu nome é Marcos Guerra Tântalo. Eu estou feliz por estar feliz entre tantas pessoas aparentemente felizes. Olha. Meu nome é Osvaldo Marque, do Trecheira Violenta. É isso. Olha. Olha, hoje temos... Palmas. Hoje temos 2 convidados novos e um Pedro dominante, né? Que o Pedro puxou o tapete do Pedro e está aqui participando, cumprindo a cota de Pedro. Pela né? segunda vez? Ah, eu acho que é a terceira ou quarta, acho que terceira. Caraca. Pois é, meu próximo alvo é a Fernanda, viu, Fernanda? Você que está ouvindo esse áudio, eu estou querendo roubar o seu lugar de CEO da Tumba do Balin, tá bom? Esse é meu alvo. Já envolve... Briga corporativa em pleno programa. Recado pra senhora que tá aí, viu, do outro lado da sala. A qualquer momento eu vou aparecer na sua cozinha. Cuidado você, vovó Palmirinha. Mensagem enviada. Meus caros, é um prazer tê-los aqui para conversar hoje neste episódio especial Tumba do Balim. Muito pedido, a gente tá realizando o desejo da galera, né? E a galera sempre pediu pra gente falar sobre as animações, né? Então fala um pouquinho da animação antiga. Eu quero uma crítica ao Aragorn índio. Pois é, hoje vai ter essa e muitas outras críticas e muitos outros assuntos neste programa. Estamos contando então com Marcos Guerra, nosso novo convidado aqui, e Osvaldo Marque, do Trecheira Violenta. Gente, se apresentem para os ouvintes, para a galera da casa. Muito bem, o que dizer? Sou narrador de RPG profissional, trabalho com mesas encomendadas e sou Taim da Toca RN, pela nossa querida instituição do Conselho Branco Sociedade Tolkien Brasil. Além disso, também sou artista plástico, professor de arte, poeta e escritor. Tenho várias ambições de lançamento de romances de fantasia com temáticas de universos nordestinos de fantasia medieval. E já temos alguém que jogou RPG aqui comigo, que é o Pedro Freire, o Pedro dominante de hoje. E ele poderá dizer elogios de mim que eu não sou capaz de repetir sobre mim mesmo. Eu passo a palavra quando ele achar conveniente. Ah, o Mestre Guerra, pessoal. Eu fiz questão de convidá-lo pra... Na verdade, foi um convidado que intermediei, né? E o cara é demais, gente. Olha, inclusive ele não faz propaganda de si mesmo bastante quanto deveria, então vou aproveitar esse momento merchan. Comprem as HQs de Marcos Guerra, pessoal. Também faz quadrinhos, é verdade. O Alto da Catingueira é uma obra de arte maravilhosa. O Rei Amarelo é incrível também. Comprem. Ciro Bottini. Trata-se do Reinado de Carcosa, que eu tive o prazer de produzir com o grande Will Silva. Acessível a todos pela Amazon. Obrigado. Eu sou Osvaldo Marque, eu na verdade sou apresentador de 2 canais no YouTube, é o canal Trecheira Violenta, que a gente fala sobre filmes trash e filmes de terror, e eu tenho meu canal pessoal também, que é o meu próprio nome, Osvaldo Marque, que eu falo basicamente de qualquer filme agora, é um canal que tá começando agora e abrange praticamente qualquer coisa que eu achar interessante que tenha lá no meu Letterboxd pra assistir. E eu não sei como eu vim parar num podcast sobre o Senhor dos Anéis, mas... Olha. O Osvaldo, olha que doido. Eu, sou fã de filme de terror. E aí eu não sei como eu achei o canal da Trecheira Violenta no YouTube e eu simplesmente viciei no canal. Eu acho que já deve ter visto tudo. E aí eu sei que soube que o Osvaldo, por algum relance, assim, alguma pitada de coisa, ele falou que gostava de Senhor dos Anéis. Eu falei, caraca, e se eu chamar o Osvaldo pra participar? E aí eu mandei mensagem. Não, mas eu gosto muito do... Eu nunca me aprofundei muito, tipo, em toda a mitologia do tipo de Silmarillion e tal, mas o Senhor dos Anéis e o Hobbit eu cheguei a... eu li tudo, vi os filmes todos.
E eu gosto bastante. E eu acho que deve ter sido porque todo ano eu tenho feito uma maratona Senhor dos Anéis, versão estendida dos filmes, que é aquele famoso sentar 12 horas no sofá e assistir todas as versões estendidas de uma vez. Eu tenho feito isso todo ano e eu geralmente posto acompanhando a maratona no Instagram, então provavelmente foi disso que tu viu. Cara, eu vou trazer uma ideia que eu vi no Instagram do Osvaldo de um jeito de comemorar o aniversário. Você dá play num filme ruim, no caso eles deram play em Mobius, e aí a cada vez que chegar alguém, você tem que reiniciar o filme. Que isso? Cara, por quê? Cara, um amigo meu quis fazer o aniversário de piada temático de Morbius, e essa era a piada. E foi muito engraçado, porque a gente viu aquele começo de filme umas 6 vezes. E no final a galera estava sabendo todas as falas junto com o Jared Leto. Tava maravilhoso. Experiência incrível. Ótima atuação. Então, é isso, gente. Eu me sinto muito seguro. Então, vamos falar aqui sobre os filmes do Hobbit e Senhor dos Anéis, as animações. Sem mais delongas, senhoritos e senhoritas. Vamos embora. Roads go ever on. Bom, meus colegas de mesa aqui, eu queria começar pelo começo. Então é sempre bom a gente trazer um pouquinho de contexto histórico, né? E tem um contexto histórico rico, eu diria, né? Por trás das animações e por trás das adaptações como um todo, né? Como que eram as coisas ainda quando o Tolkien estava em vida, né? E como que as coisas começaram a andar depois que ele faleceu. Enfim, eu quero saber de vocês o que vocês têm para falar do histórico. Como é que surgiu essas adaptações, essa ideia de animação, né? Porque eu acho que foram as primeiras, quiçá as únicas, não foram? Olha, nós temos um exemplo curioso, que é uma versão, eu diria que pseudo-animada, do livro de Mr. Bliss, o Senhor Boaventura, como traduzido recentemente aqui no Brasil, mas foi meio que uma celebração fan-made feita na Rússia, que estava disponível no YouTube nesses últimos anos. É coisa de menos de uma década atrás, mas infelizmente desapareceu nas ondas e vindas dos desaparecimentos lá no YouTube e não temos mais como apreciar da mesma forma, quem sabe num futuro próximo. Mas tirando os rascunhos e pequenos vídeos testes de pseudopilotos russos, sem dúvida a gente pode encabeçar o papo no trabalho da Rankin Bass, a empresa australiana, responsável pelo Hobbit e o Retorno do Rei, e no nosso querido Ralph Bakshi, que eu acho que ele é a verdadeira razão pela qual Osvaldo está entre nós, porque eu tenho certeza que ele sempre achou que aquele filme era um filme de terror devido ao saiote do Aragorn. Aragorn Apache. Deixou muita gente apavorado. Todo mundo fala do Aragorn Apache, mas ninguém fala do Boromir Viking. É verdade. É verdade, Boromir Bem lembrado. Outro ponto de terror. E digo mais, ninguém fala do Gimli, pessoa Gigante? normal. É pessoa normal. O anão alto, o anão gigante. O anão alto, é verdade. Do Elrond, imperador romano, né? Parece um imperadorzinho romano com o cortezinho de cabelo ali, É uma cretino. escolha, né? Que inclusive o Aaron tem barba, né? No Hobbit ele tem, no Senhor dos Anéis não. É duas coisas completamente diferentes. Isso é confuso, porque o primeiro Hobbit tem um tipo de animação, aí o Senhor dos Anéis tem outro, aí o Retorno do Rei volta pro Hobbit. Assim, pro mesmo boneco do Hobbit. É. Curiosamente. Que é uma confusão de produção que teve aí, né? Sim. Empresas diferentes. É capaz de tocar nesse assunto. Mas ainda assim tem uns designs que mudam, né? Tipo, do Retorno do Rei pro Hobbit da própria Sim. Rankin Bass. Rankin Bass, isso. Rankin Bass. Eu lembrava do Bass. Que, tipo, eu lembro que o Elrond no Retorno do Rei... O Elrond é maravilhoso em todos os filmes. O Elrond no Retorno do Rei, ele tem uma auréola, tipo, umas paradas piscando em volta da cabeça dele constantemente. Isso. Também. É bizarro. Tem no Hobbit também. Eles pegaram literalmente a tradução do nome Elrond, do élfico Sindarin, porque o nome dele é literalmente Abóboda de Estrelas. Então eles, de fato, criaram uma auréola, traduzindo literalmente o nome dele. Foi isso. Eu achei criativo, cara. É interessante.
Eu aprendi, eu gostei muito, porque enquanto eu assistia, eu demorei muito tempo pra assistir esses filmes em preparação pra esse programa, vocês não têm noção. Porque enquanto eu assistia, sei lá, o Hobbit, por exemplo, ele é bem curtinho, né? Ele tem 1 hora e pouquinho. Os outros 1 hora e são um pouco 17. maiores. Só que, cara, eu demorava, tipo, 3, 4 horas pra assistir. Porque eu ficava pesquisando. Eu pesquisava assim, caramba, o que é isso aqui? E tal, e tal. E aí eu já descobri a primeira coisa interessante, que eu não sei se vocês já sondaram isso aí nas redes, mas o povo vive falando assim, eu gostaria muito de ver uma adaptação de Tolkien no estilo Estúdio Ghibli. Vocês já viram? Isso rola. O povo vive falando. E sabe o que eu descobri? O Rankin Bass, eles pediram para uma empresa japonesa animar, que é a Topcraft. Exato. A Topcraft, ela fechou, eu não lembro, acho que foi em 87. 80 e pouco, 87? 87, ela fechou e ela foi comprada por um proto-estúdio Ghibli, incluindo o Miyazaki. Então você já vê um pouco do estilo, tem um pouquinho, um eco, né, um super old Ghibli nessas animações do Hobbit. Exato. Opinião puramente pessoal, eu prefiro esse tipo de animação do que o estilo rotoscópio, mas a gente vai falar dele mais tarde. É engraçado o próprio Hayao Miyazaki, em entrevistas recentes, ter dito que odiava Senhor dos Anéis, e temos esses 2 dados contra essa declaração dele. A primeira, que a parte da equipe originária dele trabalhou no Hobbit, e a segunda é que o filho dele, Goro Miyazaki, dirigiu Contos de Terra-Mar, que é um livro de uma aluna de Tolkien lá de Oxford. Olha, Caraca, ligações e mais ligações. Manda isso pra ele, manda um e-mail falando isso pra ele. Miyazaki, você é uma merda. farsa. Você é uma farsa, você fica posando de hater do ocidente aí. Trouxa. Confesso que nos ama. Pedro, você ia falar um negócio, perdão. Não, eu só ia complementar você, na verdade, porque eu também, como assim, completamente leigo em animação, eu descobri essas coisas, olha só, por que eu quis chamar o Marcos aqui hoje? Porque foi com o Marcos que eu descobri essas coisas a respeito dos estúdios, essas brigas, quando nós assistimos os filmes no Cine Toca, da Toca RN. Não sei se o mestre Marcos lembra, mas... Lembro. Ele trouxe essas informações e eu aprendi muito com a experiência. Eu só tinha assistido, assim, como puramente leigo mesmo. Mas, de uma certa maneira, eu também tive a mesma reação, antes de ter mais conhecimento, um conhecimento mais profundo a respeito das obras e tudo, né? Do processo de criação. Eu tive a mesma impressão que o Torres citou, que o Hobbit me agradava mais aos olhos. E hoje eu entendo que muito provavelmente isso se dá pelo fato de que a técnica lá do rotoscópio, né, que se chama, né? Ela envelheceu muito mal, né? Então, o Senhor dos Anéis acabou ficando muito esquisito. Cara, é impressionante, eu falo, esse negócio de fotorrealismo envelhece muito rápido, cara. O rotoscópio, eu pesquisei um bocado, porque eu tava intrigado sobre como eles faziam esse tipo de animação. O rotoscópio, ele é um precursor do motion capture que a gente tem hoje, né? Basicamente, filma uma galera fazendo coisas e ajuda o pessoal para um equipamento que parece um canhão, que o pessoal vai desenhando as cenas para ficar mais parecido com o movimento real. Só que ficou muito datado. Então tem alguns exemplos, assim, que eu tava vendo, eu achei engraçado, eu tava pesquisando filmes que usam rotoscópio. E todos os Star Wars estão na lista. Aí eu, mas todos? Até as prequels? Sim, até as prequels estavam também. Aí eu, por que é isso? Porque o rotoscópio era usado no sabre de luz. Era a técnica que eles usaram até nos anos 2000 ainda era rotoscopia. Outro exemplo para quem ainda tá com dificuldade de visualizar na prática. Take On Me, do A-ha. Ele usa rotoscopia também, né? Aquelas cenas de desenho e tudo mais. É rotoscopia pra animar aquilo ali. Então aí eu fui dar uma olhada em como eles faziam o Senhor dos Anéis. Vocês podem ver que o Senhor dos Anéis, ele tem muita cena
que eu tenho a impressão de que eles tiveram preguiça de desenhar, porque eles simplesmente deixam o vídeo das pessoas lá, aí tipo, você tem o Aragorn, chefe Apache, todo desenhadinho, bonitinho, e um monte de marmanjo em 3D do lado dele, e aí a galera... É muito trash. É meio teatral, eu acho, né? Tem umas cenas que rodam a 2 frames por segundo. Eu acho meio assustador, assim. Algumas partes são assustadoras. Meio de filme de terror. Assim, eu gosto do estilo até, tipo... Não acho que a rotoscopia envelheça mal por si só. Eu acho que é uma questão de... Provavelmente eles fizeram com orçamento baixo, ou alguma coisa assim que... Sei lá, porque, tipo, o primeiro filme lá, a primeira animação da Disney, da Branca de Neve, é feita por rotoscopia também. E não é esquisita igual o Senhor dos Anéis. Mas ainda assim, eu acho que funciona, porque eles usam a rotoscopia basicamente pra fazer, tipo, exércitos grandes e pra fazer, tipo, os orcs chegando, ou os Nazgûl, que são uma coisa mais surreal mesmo. Tipo, eu acho que, por exemplo, nos Nazgûl funciona muito bem, assim. Que é pra ser uma coisa pra destacar mesmo ali. Que assim, tipo, sempre fico pensando, né, tipo, fazer uma rotoscopia dá mais ou menos trabalho do que desenhar a parada, tipo, na animação convencional. Eu não sei, mas, tipo, provavelmente se desse mais trabalho, ou, sei lá, eles provavelmente só iam fazer o filme todo na animação tradicional mesmo. Então, tipo, por que eles decidiram fazer essas cenas específicas em rotoscopia, sabe? Tipo... Eu tenho uma dúvida. Não é o filme todo que é rotoscopia? Porque o filme todo, ele é muito... Tá me fugindo a palavra. Ele tem muitos frames, vamos falar assim. E aí algumas coisas, tipo assim, é difícil transmitir isso por podcast. Eu não consigo mostrar pra galera que quer. Mas pesquisa algum personagem de Street Fighter. Vai lá e pesquisa, sei lá, o Jiao Xin, entendeu? Pesquisa, ou então até Mortal Kombat, que eu acho que Mortal Kombat eles usavam rotoscopia também. Pesquisa esses personagens. Quando você tá na tela de personagem, você tá escondendo, era sempre eles mexendo muito o braço, né? E tem umas cenas do Gollum que é igual, cara. Que é o Gollum se movendo tanto. Fala assim, irmão, por que você está se movendo tanto? E ele falando, tipo... E ele tem uma voz fina, né? Oh, my precious. Só que ele se movendo desnecessariamente. We promises, yes. I promise. I will serve the master of the precious. Good master. Good Smeagol. Take the rope off, Sam. Aí eu não sei, sabe? Eu acho que eles queriam mostrar a novidade. Fala assim, olha quantos movimentos. E aí coloca a galera. Eu sinto um pouco disso também. Eu acho que tem a ver com... Era uma coisa muito nova e muito tecnológica pra época, né? Então... o próprio... Outra coisa que eu acho muito caricata também... É o Cavaleiro Negro, naquela icônica cena, né, da árvore, que os hobbits se escondem. Que o Peter Jackson copiou. Inclusive, essa é uma curiosidade interessante a se citar. O próprio Peter Jackson já disse que o primeiro contato dele com o Senhor dos Anéis foi por meio da animação. É bem óbvio, na verdade, disso. Né? E é indubitável. E essa cena foi cópia descarada, né? Da animação. Eu não sei falar o sobrenome dele. O Rafe Bakshi. Ele chegou a tentar processar o Peter Jackson, não considerou? Na época de lançamento? Eu lembro do rolo do Bakshi com o Boorman, que eu pesquisei que o Boorman era um outro diretor, que originalmente ele pensou em fazer a trilogia do Senhor dos Anéis em 1h40, um filme só. Aí o Bakshi, ele interveio, entrou em contato com a família Tolkien e conseguiu os direitos. Isso eu sei, porque eu acho que... Eu não lembro se era a Priscila, eu acho que a Priscila Tolkien, ela era fã de uma animação que ele fez chamada Wizards, que era de 77. Eu acho que era a Priscila. Fato. E aí ela dá os direitos ao Bakshi. Depois disso, assim, ela é a família Tolkien, né? É muito interessante ver esses... Um argumento, Pedro, inclusive, que ele utilizou e citou em entrevista, era que o Boorman, inclusive, tinha preparado peças de merchandise, incluindo tênis infantis temáticos dos personagens do Senhor dos Anéis. Opa! Isso aí é bom, hein? Na época ele teria ficado enojado, assim, não, eu vou defender o espírito da obra. Aí
Pois é. Tolkienistas Mas aí. por que tênis, assim, muito específico, né, velho? Eu não sei se seriam tênis adaptados a parecerem com pés peludos, mas Faz sentido. do final dos anos 70 para início de 80, eu acredito em qualquer insanidade. Tenho o menor ceticismo quanto à possibilidade a respeito desses tênis peludos. Mas... use a tanga do Gollum, né? Anos 80? A saia de Aragorn, não se preocupe. Era tudo muito pelo, pra ser sincero. E aí o Boorman, ele acaba dirigindo Excalibur com Helen Mirren, que seria inclusive a atriz para sua Galadriel, e o nosso Bakshi faz a sua animação. Vale a pena dizer que esses direitos aí de audiovisual, o Tolkien já tinha vendido, Bem lembrado. né? Poucos anos antes da morte, e não acreditava, teria citado em entrevista, que não acreditava na execução desses filmes. Ele teria dito: gravar os meus livros é impossível, é mais fácil gravar a Ilíada. É mais fácil gravar a Odisseia, aliás. E ele disse: na Odisseia não acontece quase nada, uns navios afundam. Os navios ficam afundando e é isso que acontece. E, verdade seja dita, aquela versão clássica da Odisseia, produzida por Francis Ford Coppola, acabou sendo feita cerca de 10 anos antes do Senhor dos Anéis. Ou seja, Tolkien tinha razão, era mais fácil. Ele tinha razão. E isso tem respaldo até no Árvore e Folha. Eu tava vendo recentemente, e aí eu tava lendo o Árvore e Folha recentemente, e aí ele chega um momento que ele fala assim, porque sobre imersão, né? E ele era muito crítico quanto às adaptações dele. Ele falava assim, cara, não tem como você suspender descrença assistindo um negócio desse, porque é tosco, entendeu? Então como é que você vai adaptar Conto de Fadas? Se eu não me engano, na época o Senhor dos Anéis não estava publicado, na época que ele fez esse ensaio, né? On Fairy Stories. Mas, tipo assim, ele pensava nessa coisa de fantasia e falava, cara, não dá. É tosco, entendeu? Eu acho que ele não conseguia nem conceber, sei lá, a tecnologia do jeito que é hoje. Talvez ele rejeitasse, não sei, mas aqui a gente colocando palavra na boca de quem já morreu, né? Mas ele tinha razão, cara, porque era muito tosco. Tanto e aí eu encerro este meu comentário com isso, que se vocês forem perceber, o filme do Hobbit, que é o mais antigo dessa leva, é de 1977. A adaptação soviética de Senhor dos Anéis é de 1991. Ela ficou pior aos meus olhos, velho. Depois que eu vi a animação, eu falei assim, cara, é muito tosco. Eles não... Olha, não interessa que eles gastaram só R$15 fazendo a adaptação soviética. Eles não tinham direito de fazer um negócio tão capenga, velho, de fundir. Mas aí a adaptação soviética que tá deslocada no tempo. É porque... E no espaço e qualquer coisa. Que o problema também de live action. É bobo. E aí você vê o tanto que a animação é superior. Mas é porque eu acho que, assim, não tem que levar em consideração. Porque tinha coisa boa na época também, entendeu? É porque aquilo lá foi ruim. É Odisseia. Mas não... sei lá. Devido à incrível aparição desse trabalho soviético no YouTube, agora tardiamente, que chamou a atenção da fandom de maneira tão representativa, um dos atores acabou dando uma entrevista a respeito, já idoso, e ele comentou que aquelas gravações eram feitas em cerca de horários de desuso do estúdio. Eles faziam aquilo de madrugada, entre um turno e outro. Um cárcere privado. E com figurinos emprestados das outras produções que estavam sendo gravadas durante os horários de fato comerciais, dos programas de fato comerciais. Aquilo ali foi um furo no cronograma de um estúdio onde aqueles realizadores fizeram o impossível. Cara, é muito fan project mesmo, né? É cumprimento pra eles, cara. Porque foi um negócio de paixão mesmo. Com R$15 no bolso, fazendo tudo que tava sobrando. Oh my! Oh, hooray!
louco. E aí o nosso amigo Bakshi, ele acaba salvando o projeto do Boorman e nos permite falar da técnica rotoscópica dele e a respeito de como ele fez essas adaptações, de certa forma, ressoarem no Peter Jackson, porque não foi só a famosa cena do Nazgûl se aproximando da árvore onde estão os 4 hobbits ocultos. Analisem o prelúdio. Sim. A citação da construção dos anéis. Até o peixe o do famoso peixe que puxa a vara de pescar de Deagle. É Está igual. lá. Inclusive, a composição da cena, geometricamente falando, é muito próxima. Então, os ecos estão lá, inegavelmente. Vários planos ao longo do filme tem esse paralelo, assim, com a trilogia do Peter Jackson. E eu tava dando uma olhada aqui, a informação de 2 questões que a gente levantou. A primeira é que o Bakshi não processou o Peter Jackson, nem nada parecido. Ele, na verdade, pelo que eu vi aqui, ele deu uma declaração falando que bom pro Peter Jackson que tinha pelo menos o filme dele pra ele dar uma olhada pra ver como é que era um Senhor dos Anéis audiovisual antes, porque quando o Ralph Bakshi fez não tinha nenhuma referência pra ele. Ele teve que tirar tudo do zero, que é meio doido de você pensar que, tipo, esse filme saiu em 78 e por, tipo, quase 25 anos por aí, ele era a única representação do Senhor dos Anéis audiovisual que tinha, né? Era o Senhor dos Anéis de cinema. E a outra questão da rotoscopia que eu tava dando uma olhada aqui é que era mais barato fazer a rotoscopia para cenas de batalha que ele usa, porque ninguém tinha feito, pelo que Ralph Bakshi disse, uma cena de batalha animada tão grande só com animação tradicional até então. Então seria uma parada muito trabalhosa e eles preferiram fazer essas cenas por rotoscopia. Então, mas é uma desculpa meio esfarrapada, né? Porque ele acaba usando a rotoscopia em várias outras cenas que não são de batalha. Eu acho que acaba sendo uma coisa, tipo, se você vai fazer uma batalha enorme com um monte de orc de rotoscopia, então você faz os orcs serem de rotoscopia o filme inteiro. Porque já aproveita. Senão vai ficar... Não vai bater, tá ligado? Tipo, eles vão mudar de visual do nada de uma cena pra outra e fica esquisito. Então é melhor deixar com esse visual o filme todo. E, cara, igual eu tava falando antes, eu gosto desse visual. Eu acho bem marcado, assim, da época, né? Mas eu acho que faz parte do charme do filme. E acho que pelo menos flui mais legalzinho, assim, porque a animação do Rankin Bass eu achei meio sofrida, cara. Agora, tem uma coisa do Rankin Bass que eu gostei muito e foi inesperado, me surpreendeu. As músicas, cara. As músicas são muito boas. Tipo assim, os filmes tanto o Hobbit quanto o Retorno do Rei depois, né, uns anos ali depois, eles foram pensados como musicais. O Hobbit, em particular, ele carrega praticamente todas, se não todas, as músicas do Hobbit. E é muito bom, cara. Eu deixo um destaque, eu vou deixar aqui pro ouvinte dar uma conferida aqui no programa, a música de Valfenda. Oh, what are you doing and where are you going? Your ponies need shoeing, the river is flowing. Oh, tra-la-la-lally, here down in the valley. Ha-ha. É um sertanejo, cara. É muito bom. Estamos descendo, que não sei o que, não sei o que. Então, véi, é muito massa, cara. Eu não esperava gostar tanto. Eu, como um odiador de músicas... Ele é odiador, ele pula todas as músicas no livro e gostou das músicas todas. Eu também pulo as músicas no livro. Bom que tem alguém aqui que faz isso também. Inclusive, acho que tem até uma parte no primeiro que o Tom Bombadil manda, tipo, 8 poemas seguidos. Aí, depois que eu pulei um, tem uma fala dele falando: mas tu prestou atenção no que eu falei? Eu falei, não. Não mesmo. Não. Mas, cara, eu gostei das músicas do Retorno do Rei, me irritou, porque era muito o tempo todo e acho que elas pareciam mais, tipo, letras que só fizeram ali na hora, que não tem umas letras ali que eu falei, cara, eu acho que o Tolkien não escreveu isso não, brother. O Bakshi, ele é mais criterioso, assim, ele segue mais as músicas do Tolkien mesmo, as versões dele, né? Mas no Retorno do Rei já não, no Retorno do Rei já... Mas no do Hobbit, cara, a música pra mim destaque é a música da Cidade dos Goblins, cara, que quando os Goblins sequestram a galera que é boa, cara. É um...
é do Tolkien. Se tivesse umas guitarras ali, dava pra fazer um heavy metal com aquilo. Tem até um solo de baixo, uma parte assim, tipo, cara, é doideira. Engraçado você citar isso, porque tem uma outra curiosidade interessante também. Vocês sabiam que o Bakshi tentou colocar músicas, eu não lembro direito agora a informação pra trazer exatamente, mas ele tentou de alguma maneira colocar Led Zeppelin no filme, mas ele não conseguiu os direitos, a verdade é essa. E eu vou contra-atacar você com outra informação. Vai lá. Olha. Alguém chegou no Bakshi pra falar assim, quero ser o Frodo. Quem? Mick Jagger. Essa eu não sabia. E aí, dito isso, eu acrescento, qual que é a fixação dos cabeças das bandas em ser o Frodo? Se bem É que verdade. Se bem que o John Lennon foi mais pé no chão, ele queria ser o Gollum, né? Então, Mas o Paul não ia ser o Frodo? eu acho que o Paul queria ser o Frodo, cara. É isso. É o Mick Jagger, cara. E, considerando o teor do filme, eu acho que seria bacana. Eu tava verificando os atores. Só tem um ator grande que me ocorre agora. Eu não tô lembrado dos outros, mas é porque também eu sou ignorante em filmes, então não sei. Mas o John Hurt é o Aragorn. Tem o Ian Holm também, que é o Frodo, que foi depois Ele é do rádio. Ele é da rádio. Verdade, é da gravação. Desculpa, me confundi, é verdade, é da Gravação rádio. radiofônica da BBC. Então, Da rádio. Que é a única que o Tolkien, a rigor, deu green light, né? Ele falou assim, é isso que eu quero, ou não. Rádio, né? Embora ele tenha dito que teria interpretado todos os personagens melhor que aqui. Ele criticou. É a cara dele dizer. Desses filmes todos, essas animações, teve 3 atores só que eu reconheci, mais pelo crédito, porque eu sou muito ruim em reconhecer a voz de ator. Mas tem o John Hurt, né, que faz o Aragorn. No mesmo filme do Senhor dos Anéis, o Legolas é interpretado pelo Anthony Daniels, que é o C-3PO dos filmes do Star Wars. E o outro é mais obscuro. É no Retorno do Rei, quem faz a voz do Sam, né, que é um dos que mais fala no filme todo, é um ator chamado Roddy McDowall, que vocês talvez reconheçam ele de Hora do Espanto. Ele é o caçador de vampiro da TV. Lembro. Friday Night. O John Hurt, né, não sei se o pessoal sabe, é o Olivaras Sim. do Harry Potter, né? E dos Alien também, né, pra referência de... Do Alien, né? Com o Aragorn, você pode ver que ele já tinha voz de velhinho naquela época, cara. Porque o Aragorn fala fino. Mas de todas as vozes... Cara, a mais impressionante é a do Saruman, cara, porque você pensa, a gente foi mal acostumado com o Christopher Lee, cara. Depois o Christopher Lee não tem voz potente. Nem antes, né? Exato. Não, ele rompeu o espaço-tempo, nem antes, nem depois, né? Só que aí você pensa assim, cara, qual seria a voz do Saruman? E o Saruman fala fino, velho. Você é um inútil, que não sei o que. Bota aí. What talk is this? What are you saying, Saruman? It is time for us to choose. A new age is upon us. A new power is rising. Nothing that men or elves or wizards can do will avail against it. You are saying that we should join with Mordor? Where is the ring, Gandalf? Why do the Black Riders search for it in the Shire? Have you hidden it there? Would you rather see the Dark Lord have it? Or Saruman of many colors? Neither of you will. Saruman, que na animação, por alguma razão, é chamado de Aruman. Por que, cara? Não faz sentido, cara. Tiraram o S e ele perdeu a voz, é claro. Mas acho que depende da cena, né? Porque tem umas cenas que eles falam Saruman certo, mas tem umas que eles falam Aruman. Tipo, não faz sentido. Mistério. I must go south now to consult with the wizard Aruman, the head of my order. Be careful, Frodo. Tipo, quem mais falava era o ator do Gandalf. Ele fala... Tem hora que ele fala Aruman, tem hora que ele fala Saruman. E aí tem uma hora que o Boromir começa a falar errado também. Fala assim, cara, tá espalhando pra outras pessoas. O cara tá falando do lado do Aruman, né? Com uma certeza. Aí tu fala, não... Pô, alguém digitou errado esse script, hein? Não, eu tenho pra mim que quando eles foram gravar essas dublagens, tava escrito errado e eles só perceberam, tipo, no final do dia, tá ligado? Que faltavam algumas falas só pra colocar. Eu acho que eles só vão perceber agora que ouvirem a tumba do Balin, né? Eles nunca notaram. Os caras putos, né? Vai ligar. Caraca, pô. Vocês
fizeram a galera perceber que a gente falou errado. Velho, mas é um S, cara. Não é tão difícil achar um S. Eu entendo, sei lá, no português, qual que é a pior palavra de uma redação de jornal. A Fernanda tava me contando essa história e eu ri muito. Que a pior palavra que existe é a palavra pauta. Porque é uma desgraça. Imagina seu chefe assim, escuta, é o seguinte, galera, trouxe as da semana, entendeu? Todo mundo escreve desse jeito, tipo, ou por corretor, ou por falta de atenção, escreve. Aí pronto, aí fica aquele climão, entendeu? Assim, eu corrijo ou não corrijo? Eu tô sob esse risco de corrigir a gafe ou não? Agora um S, cara, Aruman. Nossa, eu vi uma piada de uma criança contando como é que é... Pera. É em inglês, né? Que funciona como um fish with no eye. With one eye, eu acho. Fish without one eye. Se vocês entenderam. Muito bom. Nossa senhora. In the valley, ha ha. Oh my! Oh, hooray! Eu dei uma pesquisada aqui agora sobre o Aruman. Então a informação é que os produtores quiseram mudar o nome dele de propósito pra não confundirem Sauron com Saruman. Sério. Porque eram os dois vilões e os dois começavam com S. Aparentemente é por isso. Só que eles só fizeram a mudança depois que já tinham começado a gravar as dublagens e não regravaram as partes que já estavam com o nome certo. Que serviço. Chegaram a pedir que Peter Jackson fizesse o mesmo. Ele recusou. Nossa. Eles chegaram a pedir isso? Chegaram. Inclusive pediram que ele também mudasse o título Duas Torres do segundo filme devido à queda do World Trade Center. Ele também resistiu. Isso eu sei. Vocês não sabem quanta coisa esse cara aguentou, galera. E essa foi uma delas. Velho. Não, cara, eu respeito muito o Peter Jackson, porque puta que pariu, o maluco... O que ele fez é bizarro. Como ele gravou essa porra toda de uma vez só, maluco. Ver essas coisas e as limitações e os perrengues que a galera passava numa animação Nossa, aumentou muito o respeito pelo Peter Jackson como um todo, cara. É um trabalho desgraçado e o cara fez um milagre, cara. Milagre. Só pra trazer uma informação. Sabe o que é mais esquisito sobre essa questão do Aruman? É porque o Sauron, se você olhar a animação do Bakshi, o Sauron eles chamam de Sauron. Eles só chamam ele de Sauron. Melhor do que Auron. Sauron, né? Auron. Já pensou? Auron. Eles estavam realmente muito preocupados com essa sonoridade. Agora, é interessante diferenciar as duas animações, e isso vai afetar a maneira como eles se preocupam com certas especificações como essa, a partir do fato de que o trabalho de Bakshi, de 78, é longa-metragem para cinema. Realmente. Inclusive, foi a maior, não é? Da época. Eu lembro de ter lido uma informação desse tipo. E isto, enquanto o Hobbit, de Rankin Bass, trata-se de um longa-metragem de televisão. Então, por isso você vai ter musiquinha, por isso você vai ter uma canção original de abertura, por isso vai ter cenas que remetem àquilo que a gente conhece da Disney há tantos anos. É por isso que vai ter também logo do Tarantino, porque tem a logo do Tarantino, The Hobbit. Aí é muito Tarantino, bicho. Eu esperava começar a tocar as músicas, nada a ver. O que eu acho mais, que grita mais, tipo, televisão nesse do Hobbit, no Retorno do Rei, são as pausas pra comerciais óbvias no meio do filme. Realmente, isso denuncia muito. Denuncia muito. Eu tava vendo um pessoal falando do Demon Slayer. Olha aí, cadê o Armando pra eu atacar ele? Porque o Demon Slayer parece que tá em turnê mundial. Só países importantes, né? Só países importantes, né? E aí, é porque vai começar a terceira temporada. E aí eles estão exibindo, eu acho que os primeiros episódios da terceira temporada nos cinemas. Mas o interessante é que eles não fizeram uma unidade de trabalho para adaptar para o cinema, porque o formato não é o mesmo, entendeu? A anime é cheio de pausa. É cheio de pausa, e aí o que acontece, meu amigo?
tem as pausas e, sei lá, eu não lembro se são 2 ou se são 3 episódios que são exibidos, mas tem a abertura tocando, a abertura e o encerramento tocando. Aí tem aquele... No episódio anterior de Demon Slayer, aí tem um resumo inteiro. Exato. Você acabou de assistir. Você vê a mesma cena, tipo, 3 ou 4 vezes, cara. Entendeu? Era literalmente você pegar os episódios e cortar essas partes. Era só isso que precisava fazer. Uma criança de 8 anos faz, entendeu? Cara, hoje faz. No cinema, pensa em 2 tarjas pretas verticais, porque o aspect ratio, né, a proporção da tela, é uma proporção de TV, não é uma proporção de cinema. Eles não tiveram nenhum trabalho de adaptar nada, entendeu? A anime já faz isso de ficar rememorando coisa do nada. Já me... Nossa. Quem que é que vai assistir isso no cinema? Uma coisa que eu acho interessante quando você analisa as curiosidades a respeito da obra, né? É que o filme do Bakshi, ele foi muito mal recebido pelo fandom, né? Na época. Então o pessoal criticou muito, achou muito raso e tal, não sei o que tinha cortado muito pra fazer um filme só, porque é a Sociedade e as Duas Torres em um filme só, né? O do Bakshi. E aí depois, quando saiu a animação da Rankin Bass, o pessoal, o próprio fandom, começou a remeter mais a usar, não, o do Bakshi é melhor. E eu acho isso curioso, porque é muito interessante como a história se repete, né? Porque a mesma coisa, exatamente a mesma coisa aconteceu com o Peter Jackson no lançamento dos filmes, que já foi discutido aqui no Tumba, né, inclusive. Até nas traduções dos livros, tudo isso é sempre assim. Quando sai a coisa nova, não, meu Deus, taca fogo, aí depois sai uma outra e aquela que era nova se torna velha, né? Não, porque a anterior era... Não, pelo amor de Deus. Star Wars aconteceu isso. Acontece o tempo todo. O tempo todo. Eu odeio a coisa corrente. Então só falta lançar uma nova trilogia pra trilogia atual ficar boa? Eu acho que não, hein? Acho que não, ali não tem salvação. Não, o que mais me irrita disso é a galera falando como as prequels na verdade eram muito boas porque a trilogia nova foi decepcionante. Falando, não, cara, a trilogia nova ser ruim não tira o mérito da outra ser ruim também. Alto lá. Mas, cara, eu meio que até consigo enxergar o que essa galera falou dessas 2 animações, porque, de fato, eles têm que cortar muita coisa dos 2 livros pra caber tudo no Senhor dos Anéis do Bakshi. O que é meio esquisito assistir, conhecendo a história. Mas o Retorno do Rei da Rankin Bass, eu acho que assim, tipo, eu tava assistindo ele pensando, se a pessoa não conhece a história do Senhor dos Anéis antes de ver esse filme, ele é compreensível? Porque ele... Eu acho que não, cara, porque ele só apresenta um monte de coisa do nada, sai jogando um monte de personagem, não tem estrutura nenhuma. Ao mesmo tempo que ele tenta fazer o Retorno do Rei ser uma continuação direta do Hobbit, pulando a primeira parte da história do Senhor dos Anéis. Tipo, porra... É uma confusão só aquilo. Tipo, do nada no final, tipo, até a linha do tempo não bate direito, que tipo, o Frodo e o Sam chegam na Montanha da Perdição pra jogar o anel, enquanto tá rolando batalha no campus do Pelennor ainda. Isso. Então, tipo, porra, o Sam ficou tipo uma semana procurando o Frodo invisível lá com o anel no negócio, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Eu tinha essa impressão... sobre todos os filmes. Todos eu tentei olhar nessa ótica. Assim, cara, se eu fosse uma pessoa que não soubesse de nada, eu iria conseguir entender? Porque esse é o mal da gente que já leu, porque a gente consegue fazer o fill the gap, né? E aí a gente entende e tal. Mas e uma pessoa de fora? Isso acontece no Hobbit. O Hobbit eu tenho a sensação que ele é um pouco rápido demais, mas ele é o mais orgânico de todas as animações. Eu concordo também. Eu gosto tipo, também. Funciona. Né? Ele funciona. Ele é um pouquinho veloz porque o filme é curto, cara. Mas funciona. E aí, é outro tapa na cara da Warner. Tá vendo, galera?
Dava pra ter feito em um filme. Né? Dava. Warner arrombada. É interessante o Oswaldo ter comentado isso do Retorno do Rei da Rankin Bass, porque de fato ele não foi bem recebido como programa televisivo. Porque, como eu disse anteriormente, eles de fato foram pensados para televisão. Em que formato televisivo? Programa para criança, depois do jornal, depois da novela, num horário nobre, como dizemos aqui no Brasil. E, em especial, Retorno do Rei era um especial televisivo de Natal. Então era para ser um programa para a família. Mas qual foi a recepção do Retorno do Rei animado? Que não parecia um programa para a família. E nem de Natal, né? Nem de Natal. Nem de Natal. Tinha coisas sombrias, tinha coisas estranhas, tinha problemas de tensões ali que o pessoal não recebeu bem. Conclusão é que ele não fez juiz ao seu antecessor espiritual, o Hobbit, que conseguiu fazer bem em cada uma dessas instâncias. Sim, ele é muito bom. Tem coisas boas nessa adaptação do Retorno do Rei. Em particular, eu gosto muito da cena da Elwyn como um todo. Adoro. Ela é muito boa, cara. Mesmo. Muito massa. Ela parece que de todos os atores que estão na animação do Hobbit, a Elwyn foi a que recebeu mais dinheiro. Porque ela parece ser mais bem animada que os demais. Né? Aqueles cabelos, cara. Uau! Cabelo é muito Ou o massa, animador, cara. o desenhista gostava muito da Elwyn, quem sabe? Exatamente. Pra mim, o problema dessa cena é só que ela tem zero de preparo no roteiro também, né? Sai do nada. Zero de preparo. Ah, mas isso meio que se reflete na adaptação toda. Mas até aí é o filme inteiro, né? Pois é. Não importa, ela é linda. Não importa. Por que a gente vai preparar direito a história do Aragorn, do Elwyn e da galera se a gente pode colocar uma sequência musical enorme do Sam viajando que ele tá conquistando o Mordor? Exato. Que, tipo, não tem nada a ver com nada. Típica cena do treinamento, né? Tipo, aquela música, a pessoa se esforçando. Eu não consigo nem opinar sobre isso daí que vocês falaram, porque nessa hora, na parte da cena da Elwyn, eu já estava pulando. Eu tava pulando e eu tava colocando assim, deixa eu ver como é que eles animaram Pelennor. Aí eu vou dar uma olhada, aí eu pulo, Pelennor, não, tá enrolado demais. Aí eu ia pra Elwyn e fazia, muito massa. Aí eu voltava pro Gandalf no portão, né, com o Rei Bruxo, eu faço assim, maneiro. Aí eu já ia pro final, pro Gollum morrendo. O Gollum da Rankin Bass, eu vou falar que eu gosto muito dele. Também? Eu gosto também. Porque é um sapo. Exato. Eu sou um grande apreciador de releituras, assim, sabe? Das coisas. Então, é uma coisa que eu sempre falei quando eu soube que a Amazon ia fazer a adaptação polêmica, Rings of Power, né? Porque eu sempre falei, cara, pelo menos eu vou ver uma outra visão, né? Porque às vezes eu sinto que a gente, principalmente o fandom em geral, tem suas exceções, Marcos é uma delas, né? Eu sinto que muitas pessoas, elas se fixam muito no trabalho dos três grandes, né? Ilustradores, no Alan Lee, no Ted Nasmith no John Howe, exato. E eu gosto de ver coisas assim que fogem um pouco, não que eu não goste deles, eu gosto muito deles, mas putz, cara, faz 20 anos que eu vejo o trabalho deles, entendeu? Assim, eu gosto de ver algumas coisas diferentes, e o Gollum é sempre um exemplo que eu dou. O Gollum das animações, eu acho a leitura deles muito interessante e até bastante sombria, porque ele é mais monstruoso, né, do que o Gollum do Peter Jackson, se a gente for comparar. Eu me admirei, o filme do Hobbit em particular, ele tem muita censura. Então, tipo assim, quando o Gandalf vai passar a espada no Rei Goblin, né? Aí tem um giro, né? Que você fica tonto, começa a vomitar e tal. Aí é um giro muito engraçado. Mas aí, quando chega no Gollum, os caras descontaram todo o ódio deles que eles sentem por criança no Gollum, porque o Gollum é sinistro, cara. Eu teria medo se eu tivesse visto ele quando pequeno, cara. É um sapo desgraçado e a voz dele é muito monstruosa. E aí eu parei pra pensar, assim, cara, é uma perfeita visão. Compara ele com o Bilbo, por exemplo. A gente que é prendado sabe que eles são aparentados ali. Tem um parentesco distante, né? Bilbo e Gollum. E daí você vê que o Gollum sapinho casa perfeitamente com esse Bilbo engraçadinho, esse Bilbo rotundo, né? Que
que é o dessa animação. Só que totalmente distorcido, animalesco. Eu gostei demais. Ele é o meu maior elogio, que eu falo, dessa cena do Gollum. E eu acho que a pior coisa, entre aspas, é a pior coisa, com ressalva, é o Smaug gatinho. É muito engraçado. O Smaug é um Smaug gato. barbudo. Ele é um gato. Não, e o voice actor dele parece que tá num sono. É uma preguiça. E tem um efeito lá, né? Eu acho legal o efeito que usam na voz dele. Well, thief, I smell you, feel your air, and I hear your breath. Come along. Help yourself, there's plenty and to spare. Eu acredito que esses bigodes e barbas do nosso querido Smaug se devem pela tradição medieval de associar, de fato, essas características de pelo ao dragão até um certo ponto, em que não sabíamos o quanto ele era lagarto, o quanto era réptil, o quanto era morcego, o quanto era leão. A gente vai ver muitas ilustrações de dragões com pelos na produção do afresco gótico, em geral, da Baixa Idade Média. E isso acabou cabendo lá, uma vez que se a gente der uma olhada no dragão de História Sem Fim, é um dragão peludo também. É verdade. Então podemos dizer que estamos falando de um certo espírito do tempo aqui, né? Dragões com bigodes também vão ser vistos na iconografia da gravura oriental, né? A gente tem grandes dragões de barbas lá. Eu acredito que eles estão fazendo um casamento dessas questões. O nosso dragão fica mais reptiliano à medida das décadas seguintes terem optado por esse caminho. Aquele herói da Marvel aí novo, como é que é o nome dele que tem dragão no filme? Os dragões são peludos também, né? Qual herói da Marvel novo que tem dragão no filme? Shang-Chi? Shang-Chi, é isso que eu me perdi. Oriental. Ele é oriental também, os dragões são bem peludinhos. Peludinho. Shenlong. Cara, que massa. Shenlong é meu gato. Uma coisa que eu acho muito bacana é o design de som como um todo. Em particular, isso acontece muito no Hobbit e muito no Senhor dos Anéis, no Retorno do Rei também. É que tem uns sons improvisados, cara. Você pode ver que em vários momentos, eu acho que eles botaram alguém pra fazer um piu! Porque é muito bom, cara. Tem um negócio tipo espada, aí ele bate e piu! Presta atenção depois, escuta. Bem no comecinho do Hobbit tem, e aí depois, eu acho que é quando o Gandalf aparece pro Bilbo, tem piu! Isso é uma coisa que me incomodou um pouquinho no Hobbit, principalmente, que tinha muita coisa que acontecia na cena que não tinha efeito sonoro, tá ligado? Que, ou eles colocavam... Se colocar só a música de boa, porque fica essa coisa meio videoclipe, mas tinha muita cena que parecia meio... sei lá, etérea, assim, porque a galera mexia com espada, fez as coisas e não tinha efeito sonoro nenhum na cena. Isso foi uma coisa que me tirou um pouco do filme também. A censura dos golpes de espada é verdade. O próprio Bilbo golpeia aranhas e a gente simplesmente, às vezes, girar e desaparecer. Girar, toda vez. É muito bom, cara. Já quando no Bakshi, aí ele não tem sangue, mas já tem umas facadas mais... É verdade. Mais intensas, né? Só que o que eu achava engraçado é sintoma do tempo também, né? Porque o Bakshi, em particular, ele não toma um segundo dos filmes dele pra explicar o que é Hobbit. Ele não fala o que é Hobbit, não sei o quê. Então, você está vendo a rotoscopia e você está vendo a animação, então... E ainda mais pelo jeitinho das carinhas dele, tirando o Sam, que é um monstro, uma criatura deturpada, é pior do que o Gollum, né? Mas tira pelo Frodo, o Merry, o Pippin, eles são fofinhos. Então eu posso assumir, eu que sou uma pessoa de fora, que são crianças. E de repente eles pegam um cachimbo e começam a fumar. Então são crianças fumando. E ele não toma tempo nenhum pra falar disso. Criancinhas peludas fumando. Essa é a estética. Era os anos 70, tinha filme live action com criança fumando também. Podia tudo. Podia tudo. Curiosamente, nos sensatos comentários de um certo Datena,
Ele teria no meio daqueles programas televisivos policiais dele citado a opinião dele sobre o Senhor dos Anéis. Estou interessado. Então, não me perguntem o contexto, mas fã que é fã pesquisa tudo, isso chegou até mim, é verdade, eu vi ele dizendo. E ele diz, eu adorei aquele filme, eu só tinha pena daqueles coitados, daqueles meninos descalços, o filme inteiro. Andando, sem parar, ninguém dava um sapato para aquelas crianças. Comentário do grande Luiz da Atena. E andam, hein? E andam. Meu pai opinando sobre o Senhor dos Anéis. Se você pegasse uma opinião média de todos os pais que nunca viram nada de fantasia na vida, é essa a opinião do Datena. Olha aí, estejam cientes. Eles estão lá fora, eles existem. Oh my! Oh, hooray! Mas, pô, a gente falou do Smaug barbudo e do Gollum sapo, mas outro design que eu acho bizarro do Hobbit também é o Rei Elfo. Ah, bem lembrado. Por algum motivo eles fizeram um maluco ser monstruoso. Eu fui até no livro ver se... Porra, eu não lembrava. Falava, caraca, tem escrito no livro que ele é um monstro. É, a falta de vitamina D faz isso com você, entendeu? Não tem sol lá na Floresta das Trevas. Eu acho que o Tolkien ele descreve muito pouco o Rei Elfo no Hobbit. Sim, não tem descrição nenhuma. Então houve esse espaço criativo e eu imagino que ele quis diferenciar um pouco mais, talvez, do Elrond, né? E da própria maneira como o alto elfo lá, Elrond, foi representado, para representar uma criatura mais arvoresca, por ser um elfo um elfo da floresta, né? Mas é bizarro. Uma pergunta para vocês. Se Thranduil, do Hobbit animado ao qual nos referimos, ao invés de elfo, ele fosse chamado gnomo, vocês teriam sentido esse mesmo estranhamento? Não. Pois é aí que vem, né? Exato. E se eu lhes disser que durante muito tempo Tolkien chegou a rascunhar que a sua criatura mágica da Terra-média iria se chamar gnomo. É verdade. Olha lá. A questão é que esses termos gnomo, duende, elfo, fada, variações de fada como as pixies, ninfa, náiade, não importa. Todos esses termos no imaginário europeu, eles não têm definições plenas do que é o quê. De quem é o deformado, de quem é o belo, de quem é o miniatura, de quem tem asinhas. Todos esses termos, antes de Tolkien, eles se misturavam. A gente vai ver elfo sendo tratado pelo William Shakespeare em Sonho de Noite de Verão, e a gente vai ter personagens que são ninfas da floresta, dedicadas à rainha das fadas Titânia, que são chamados de elfa. Mas será que eram bonitas? É o Tolkien que cria o elfo bonito. Porém, no Hobbit, nós temos um texto introdutório muito claro. Para quem lê o Silmarillion, eu acho incrível comparar, porque quando os anãos são raptados pelo pessoal de Thranduil, Tolkien diferencia os tipos de elfo. Ele fala dos Noldor, ele fala dos elfos silvestres, ele fala dos cinzentos. Eu acredito que o pessoal da produção parou e disse, beleza, os elfos verdes, os elfos silvestres, Morriquaid, vão ser feios. Eles estão escondidos na floresta, eles não atravessaram as montanhas nevoentas. Eu acho que foi aquela explicação introdutória que fez eles pensarem, bora bater de elfo verde feio e fazer um Thranduil daquele jeito. E veja, é tão bacana, porque, tipo assim, mesmo sendo feio, horrível, medonho, né? É bom. Eu gosto porque eu tenho um pouquinho dessa coisa que o Pedro falou. Tipo assim, eu gosto de ver outras interpretações. E eu fiquei falando assim, caralho, velho, por que é tão esquisito desse jeito? E funciona. Até o sotaque, ele tem um sotaque mais escocês até que os anões, né? Tem uma hora que ele gasta todo o escocês dele ali na montanha, né? Antes da guerra dos 5 exércitos. Nota do editor. Parece um inglês meio europeanizado. Tipo russo. Vocês já viram o russo caricato falando Russian does not have dick? Alguma coisa assim. Não que eles falam isso, né? Mas, ou algo com alemão, porque ele troca o W por V, né? Vai, you are trespassing my kingdom. Why did you dwarfs try to attack? No attack.
We came to beg. We were starving. And why were you in the forest in the first place? That is our business. Very well. Take them away until they feel inclined to tell the truth. Even if they wait 100 years. Veja que só nisso daí já era outro ataque a Peter Jackson, já no futuro, né? A galera do Breaking Bad já tava atacando. Porque chega a ser obsessivo a quantidade de vezes que o Bilbo responde, o Bilbo diz que tudo aquilo ali é estúpido. Essa batalha é estúpida. Essa batalha não tem um porquê de ser. Essa batalha não tem porquê fazer um filme só dessa batalha, entendeu? De 50 minutos só dessa batalha. Caramba, Peter Jackson do futuro. Então... Eu tenho uma pergunta sobre a batalha, que é... O filme da animação do Hobbit matou mais anão do que precisava? Porque eu não lembro... Eu lembrava que no livro morria só, tipo, Philly e Killy, igual nos filmes do Peter Jackson, mas faz tempo que eu li. E aí na animação eles falam, tipo, ah não, sobreviveram 7 só. Eu falei, que isso, maluco? Eu não me recordava. Eu acredito que a gente vê as cenas da morte de Philly e Killy e Thorin por último, mas a citação da morte dos 7, aliás, de que restaram 7... A animação fala inclusive, isso, eles estão presentes no enterro. A animação mata mais. A animação mata mais, A animação aí fala assim, quantos sobreviveram? 7. Aí eu falo assim, caramba, velho. Ele nem fala quem sobreviveu, quem morreu, ele só botou... Nem fala. Quando eu vi isso, eu falei, pera, isso é esquisito. O Bombur parece que morre, porque o Bilbo acaba de tirar um anel, aí ele levanta e fala assim, caramba, velho, o que aconteceu? Aí o Bombur simplesmente despeja lá no chão e fala assim, caralho, velho, mataram o Bombur. Pra um negócio que tava muito fiel, né, ao livro, é bem estranho. Pois é. Eu acho que deve partir da... Tá vendo? É o departamento de vai dar merda, ele não pode dormir nunca, cara. Esses dias eu fiquei escandalizado quando eu descobri que eles queriam matar um hobbit nos filmes do Peter Jackson. Novamente corroborando algo que o Marcos falou, o homem não tinha paz um segundo, Peter Jackson. Eles queriam matar o Pippin ou o Merry. Cara, que eu não sabia dessa, não. Warner, né? Os inteligentíssimos da Warner. A mão de Deus agiu nesses filmes o tempo inteiro. É impressionante. Esses filmes são um milagre e eu morrerei nessa coisa. É um trabalho feito por um fã que lutou, né? E até o fim pra que um trabalho bem feito fosse entregue. Eu acho isso muito bonito no Peter Jackson, sim. Mas é impressionante a quantidade de gente querendo que dê merda, entendeu? O demônio agindo, fala assim, não, bota o Sauron no final, bota o Sauron pra aparecer no final, precisa do Sauron, velho. Mas, porra, tudo que o Peter Jackson defendeu nos filmes do Senhor dos Anéis, nos filmes do Hobbit, ele falou que se foda. Faz o que vocês quiserem aí, tá ligado? Sabe por quê? É porque ele não tava desde o começo, então a decisão já tava feita pelo cartola da Warner, cara. O Hobbit foi uma bagunça. Todo o processo dele. Chega a ser poético o quanto que o filme é contra o que o livro prega, porque o livro fala, se você for ganancioso vai dar merda. E o filme do Hobbit é basicamente provando que o quanto dá merda quando você é ganancioso. Sobre as escolhas do Peter Jackson, pessoal, eu recomendo a autobiografia dele, Jornada de um Cineasta, onde ele literalmente nos repassa seu diário de realizador da primeira trilogia, e aí vamos poder descobrir quantas dessas ideias malucas vinham dos outros e quantas malucas vieram dele, e muitas vezes ele foi plenamente convencido do contrário pelas suas brilhantes roteiristas, né, a Boies. Temos grandes roteiristas a quem devemos muitas coisas legais também. Sim, não, elas que eram os anjos da guarda, cara. Tudo de melhor. Inclusive a famosa frase do Gandalf de um mago nunca se atrasa, se eu não me engano é da Boyens, não é? Não tá em Tolkien. Olha lá. Isso aí é usado, né? Ixi, todo lugar. Olha aí, eu achei aqui no livro, ó, dos 12 companheiros de Thorin, 10 restavam. Então eles mataram 3 anões aí de graça. E não falaram quais. Não, foda-se. Como a gente voltou aí pra animação, tem uma coisa que eu acho curiosa, que tem algumas escolhas da animação que elas são mais... me soam algumas escolhas pra talvez deixar a história um pouco mais moral, assim, né?
na animação do Hobbit, porque a Arkenstone é completamente ignorada, então não tem a parte do Bilbo ladrão. Isso me soa um pouco isso, assim, o Bilbo não é ladrão, né? Ele não rouba exatamente a Arkenstone, não tem todo aquele desenvolvimento do arco por essa ação do Bilbo, porque a Arkenstone é completamente ignorada também no filme. E depois, e faz falta, na minha opinião faz falta, muita falta. E depois na cena da guerra também, porque a gente vê, o Torres até citou aqui, né, um Bilbo bem anti-guerra, assim, né, e ele se recusa a guerrear no filme, sendo que no livro não é bem isso que acontece, ele é atingido por uma pedra, né, e assim ele fica desacordado. No filme não, no filme ele tá consciente e ele escolhe não guerrear. Eu acho isso interessante para pensar nesse cenário pós-guerra, né, a mensagem que eu imagino que os artistas aí estivessem querendo deixar para as crianças, pensando talvez num público mais infantil, né? Com um herói que é anti o conflito, que não vai participar. Eu acho bem curioso. Eu acho que são questões, assim, escolhas morais que acabam boiando nas ausências, talvez. Eles cortam o Bjorn do filme, né? Eles cortam o Bjorn, pode crer. Mas, cara, a parada de cortar a pedra, o Arkenstone, não faz muito sentido a parada da moral, porque eles continuam contratando ele na animação como se ele fosse um ladrão. Só que ele é um ladrão sem ter o que roubar. Né? Que no final eles só falam, entra lá e pega alguma coisa. Ele chega com, tipo, um cálice vagabundo lá, tipo, falar, tá aqui, trouxe alguma coisa pra vocês. Qual o objetivo disso? Nem tem nenhum. I'm out, né? Cumpriu o contrato. Pois foda-se. Tchau. É que eu não sei vocês, mas eu sinto no meu coração, assim, quando eu leio até o livro, que o momento em que o Bilbo é mais ladrão é quando ele escolhe ficar com a Arkenstone. Eu não sei se vocês sentem isso, mas... Ele abraça o roleplay, né? Fala assim, já que me chamou de ladrão, porque ele pega a pedra antes de qualquer coisa acontecer. Ele não pega depois que o Thorin enlouquece. Ele decide não mostrar depois que o Thorin enlouquece e tudo se desenvolve. Mas ele pega porque ele acha bonita. E ele põe no bolso. Mas é porque ele pega o anel também, né? De certa forma ele rouba. Também, verdade. Posso acrescentar? Talvez o momento não seja nem só pegar a Arkenstone, mas ficar com ela. Porque o momento que ele fala assim, eu peguei isso aqui. Aí me falaram que eu tenho direito a 1/13 de tesouro. Essa pedra é muito bonita, deve valer esse tesouro todo. Então é meu. Vou escolher isso aqui como essa parte. Essa divisão aí é muito... Pois é, eu acho que isso ia trazer um certo malandro, peso, né? Talvez pra história, que eles acharam melhor não se enveredar por aí. Eu sinto isso, não sei se eu tenho razão ou não, né? É interessante o Pedro ter trazido isso, porque essa é uma coisa que eu sinto falta no roteiro do Hobbit, do Peter Jackson, é ele ter descoberto o ponto fraco de Smaug. Eu acho muito mais deselegante, muito mais incoerente terem feito o nosso Hobbit chegar até ali para a gente escutar uma história que a família de Bard já sabia, de que Tyrion tinha conseguido ferir e que tinha descamado naquele ponto e que Bard já tinha noção. Exatamente. Um personagem que é o título da bendita trilogia. Exatamente. Um personagem completamente inútil. Serviu pra nada. Bilbo tinha sido o único que tinha tido coragem de descer. O texto fala com toda clareza que foi o ato mais corajoso da vida dele. Os anãos em O Hobbit são definidos como algo muito distantes de heróis, não são aqueles heróis épicos que a gente vê o Peter Jackson defender com aquela moral toda do escudo de cavalo, não é por ali. E aí Bilbo dialoga com um ser poderosíssimo, averigua seu ponto fraco, sai, diz para os anãos, o tordo escuta, na hora da necessidade, aquele tordo fala nos ouvidos de Bard. A providência tolkieniana toda jogada no lixo. Lixo. Total. Nota para o ouvinte, vocês não estão vendo aqui, eu estou vendo neste momento, o Baessa está tendo convulsões de war flashbacks em ser forçado a lembrar do Hobbit. Tô sendo forçado a lembrar daquela cena de gente vestido de mulher pra roubar ouro. Nossa! Ouro feito. Não vamos falar disso. Moeda, você não tá feliz. Eu tinha esquecido disso, cara. Horrível. Eu acho, Pedro, tirar o ponto fraco de Smaug
da descoberta de Bilbo, uma violência maior que tirar o roubo da Arkenstone da animação. Jura você? Ah, mas eu também acho, não, com certeza. Eu também acho, eu concordo. Eu acho que teria sido menos violência tirar o nome do Hobbit do filme, eu acho. É verdade. Ser o Hobbit. Podia ser que nem o nome que eles queriam dar pro Retorno do Rei, só pra trazer de volta a animação. É verdade. A animação do Retorno do Rei eles queriam chamar Frodo, The Hobbit 2. E é curioso isso, porque quando eu fui assistir o filme... Porque uma coisa que eu acho bem curiosa no Peter Jackson é que eu não sei se ele sente que isso infantiliza o filme de algum jeito. Eu não sei qual é a lógica dele. Mas nós não temos animais falantes no Peter Jackson. Já pararam pra pensar? Eu acho que tem isso. Então, às vezes, eu sinto que ele fez todo esse jogo de cintura só pra não colocar um corvo falando pro Bart. Não sei se tem a ver. Mas em nenhum momento, no Hobbit também as águias não falam com os anãos. Não tem diálogo do Gwaihir com o Gandalf no Senhor dos Anéis. Ele ignora essa parte da fantasia. E eu não sei se na cabeça dele é uma infantilização. Eu não sei porquê. Correto. Pelo que eu li de entrevistas e comentários, é exatamente por aí que a gente chega no ponto saliente mesmo. De fato. Isso não faz sentido porque ao mesmo tempo que ele... não vou colocar os animal falantes no meu filme porque vai ser infantil, ele coloca essas figuras cômicas completamente infantil, igual o Paes acabou de falar, o conselheiro da cidade, que é tipo o cara obviamente malvado. Ele é estúpido, é muito estúpido. No corte lá que o cara do Dead Seventh Show fez, ele corta esse personagem. Eu nunca assisti esse corte do Topher Grace, que ele cortou os 3 filmes do Hobbit e fez um só. Corta. Ele corta. Ele mostra, com um trabalho de fã, que dava pra ter sido um filme e ficar bom. Porque eu acho interessante quando você lê o texto, né, do que motivou ele a fazer aquele corte. Só para os ouvintes entenderem, a gente tá falando aqui do... o The Hobbit Tolkien Edit. Se vocês procurarem assim na internet, vocês vão encontrar. É só download, infelizmente não tem legenda. É pro pessoal que tanca o inglês aí, né? Mas nessa versão, ele fala, né, no texto que ele escreveu antes de colocar o corte dele, que ele achava injusto como, por conta dos defeitos, os fãs jogavam fora os pontos bons dos filmes. O Martin Freeman. Exato. Então, se a gente cortasse muito desses defeitos, o filme não é tão ruim, gente. E não é que é verdade. Quando você assiste, você fala, olha só. Tirando o que tá ruim, tá bom. Tirando o que tá ruim, tá bom. Pô, assim, uma parada que, voltando também, fazendo essa conexão com as animações, acho que o Marcos falou, né, que no livro do Hobbit os anãos não são figuras heróicas, né? E eu achei muito bom que a animação, ela faz muito bem isso, porque os anãos meio que não faz porra nenhuma, pra falar a verdade, né? Tipo, todos os problemas que eles encontram, quem resolve é o Gandalf ou o Bilbo, os anãos não fazem absolutamente nada. Isso é uma coisa que eu meio que... Eu lembro que eu li o Hobbit depois de ler o Senhor dos Anéis, e pra mim foi um baque muito grande, porque é muito menos detalhado, muito menos descrição, né? Tipo, essas paradas. E... eu lembro que eu fiquei... Que uma coisa que eu tinha gostado nos filmes do Peter Jackson, do Hobbit, um dos pontos positivos pra mim era como cada anão tinha sua personalidade e tinha um visual diferente. Tipo, era um... Tá, por que vai ter 13 anões? Pelo menos colocar cada um deles ali com uma coisinha. Tipo, tem um que tem uma picareta enfiada na cabeça e não fala. Tem outro que é mais jovem, mais atrapalhado. Tem outro que usa o bagulhinho no ouvido. A personalidade dele é que ele escuta mal. Mas beleza, tem alguma coisa ali. Isso era uma coisa que me incomodava um pouco, tipo, no livro, que eles eram uma lista de nomes, e na animação mais ainda, que, tipo, eles... Acho que tem cada um tem uma fala no começo se apresentando e depois eles são completamente relevantes. No livro, a única caracterização é a cor das capas, né? E o Bombo, que é gordinho. E aí é isso. Mas aí carrega pra todas as adaptações também. Isso aí carrega. A única coisa que eu não gosto muito da caracterização do Peter Jackson é a falta de barba. Isso é uma coisa que me incomoda, sinceramente. Porque são os barbas longas, o povo de Durin. Os barbas longas, o povo de Durin. E aí tem a Nagalan... Não, sem barba. Porque eu esqueci completamente do Kiligalan. Eu vou falar que eu gosto muito da caracterização dos anões, menos do Kiligalan. Esse daí não dá. Puta que o pariu. Que não faz o menor sentido.
Eu queria voltar pra animação, então, só com uma última trivia, que eu acho que é interessante. Há um tempo atrás, rolou, nos primórdios da Toca Rio Preto, pra quem não sabe, eu sou o Tain da Toca Rio Preto. Quem não ouviu minhas outras participações aqui, na Tumba do Balim, olha, eu sou vingativo, viu? E eu rezo e acontece, tá? Que isso? Então, ó, se você não ouviu, volte lá e ouça agora. Senão o quê? Senão Morgoth, o Tevildo vai bater aí na sua porta. O gato Tevildo, terrível. Que é uma das versões do Sauron, né? Pra quem leu Beren e Lúthien. Eu acho curioso que há um tempo atrás rolou uma discussão no grupo de chat da Toca Rio Preto sobre as animações. E um dos intocados, agora eu não vou... Desculpa você que tá ouvindo, se é você o intocado que tá ouvindo, eu não vou lembrar se foi você. Então não vou me arriscar a citar nomes. Ela disse o seguinte: nossa, eu acho engraçado porque quando eu assisti a animação pela primeira vez, eu senti, cara, uma coisa meio Tim Burton em algumas cenas. Aí eu falei, não, o Tim Burton não participou não, né? E depois fui pesquisar. E na verdade o Tim Burton já disse em algumas entrevistas que ele trabalhou como animador nesse filme. E que na verdade foi o primeiro trabalho dele em um filme. No filme do Baskin, né? Ele não foi creditado, porque segundo ele foi um artista de intermédio, então ele fez alguns trabalhos, mas não muito oficialmente, então ele disse que ele não foi creditado, mas segundo ele trabalhou e foi o primeiro filme dele. Olha que interessante. Olha, você tem cara de história do Naldo. História do Naldo? Nunca viu a história do Naldo? Não sei, que ele inventa coisas? Ele falou que o LeBron elogiou o tênis dele. Vocês estão fora do meme da internet, falar que é a história do Naldo. Ah, eu não liguei o nome à pessoa, agora que você falou do Naldo eu lembrei. Naldo Bene. Pois Naldo é. Bene. Vodka ou água. É uma das trivias mais interessantes que eu encontrei sobre esse filme. Vocês podem encontrar... Eu encontrei, na verdade, em um site de trivia mesmo. Vou ver se eu consigo encontrar aqui pra passar pra vocês. Mas é muito interessante. Mas eu tô intrigado. Qual que é o elemento Tim Burtoniano? Então, segundo esse intocado, ele sentia em alguns desenhos, em algumas animações, um tom, assim, que remetia um pouco ao lado dark, assim, do Tim Burton. Eu, sinceramente... não sei qual é exatamente, porque eu não senti isso quando eu assisti, eu pessoalmente. Estamos falando do Bakshi, né? Do Bakshi. Pronto, uma coisa é certa. Você pode notar duas tonalidades muito distintas nas técnicas de rotoscopia dele. Uma é o desenho feito ao redor do movimento de um ator, de figurino, e que isso é usado pela Disney até meados dos anos 90. Em Bela e a Fera, você vê a Bela se movendo toda bonitinha, com cuidado, mas quando ela está ao lado do pai dela, você nota que o pai é uma pessoa anã, engraçada, de movimentos muito maleáveis. Ele não tem rotoscopia, ela tem. Em Bakshi, a gente nota que os orcs é como se eles estivessem negativo. Sim. Né? Eles, inclusive o Balrog, eles são seres que se destacam de tal maneira que quando a gente olha, incluindo os Nazgûl, quando a gente olha para a Sociedade do Anel, a gente vê pessoas desenhadas. Quando a gente olha para os orcs, para os seres do sombrio, né, do escuro, parecem pessoas pintadas de preto. Sim. Talvez esse peso tonal nessas figuras tenha dado essa sensação ao nosso misterioso amigo sem nome. Olha, eu fui pesquisar aqui porque eu fiquei curioso a respeito da idade do Tim Burton. Ele teria 19, 20 anos na época da produção desse filme. Quer dizer, 18. Eu mandei aqui, numa pesquisa rápida, eu pesquisei mais quando eu achei essa informação, eu encontrei até vídeos dele falando, mas numa pesquisa rápida eu encontrei essa informação no IMDb aqui, nessa lista de trivias, pra vocês verem lá. Interessante. Olha, e aqui o Marcos falou do Balrog, que ele, né, parece estar em negativo. O Balrog também parece um felino, que ele parece com certeza. Leão, não comentou. Pode crer. Com certeza, bem lembrado. E ele não é megalomaníaco como o do Peter Jackson, que ele tem um tamanho mais humanoide, assim, né, na animação. Não é aquele tamanho monstruoso e imenso
como o Peter Jackson representou, né? Que é um problema do Peter Jackson, na verdade. O Peter Jackson é um pouco megalomaníaco, porque o Smaug também, ele fez o Smaug absurdamente grande, né, na produção dele. Então, na animação é muito legal dar uma olhada no material não utilizado pela animação, porque há pouco tempo, coisa de 5 anos, 4 aninhos, talvez menos, nós tivemos acesso a alguns frames da luta de Gandalf e o Balrog que não receberam direção sonora, mas que incluíam momentos da luta deles após a queda da ponte de Khazad-dûm, com direito a nadar pelas águas do interior das Montanhas Nevoentas com o Balrog atrás e continuar a golpeá-lo. E esses frames estão circulando por aí, coisa que não está na animação final. Se você é tão maluco quanto a gente, é muito interessante. Que massa, muito interessante. E para corroborar o seu intocado aqui, já trazendo outra comparação, eu acho que o que eu mais gostei do filme do Hobbit, que eu tava até discutindo com os meninos esses dias, eu falei assim, véi, filme do Hobbit, ele... Eu poderia passar pras minhas crianças, cara. Poderia, pega um boneco e já coloca ele pra assistir e já gostar desde cedo. Vamos dublar, Torres, nós? E ele ia gostar. Vamos dublar? A gente podia, né, cara? E aí eu percebi, e com uma dose muito gostosa de nostalgia, que o filme do Hobbit me remetia às animações da Turma da Mônica. Será que o Maurício de Souza trabalhou, né? Trabalhou. Plot twist. Porque, cara, me lembrou muito aquelas animações bem antigas. Lorde Coelhão? Me lembrou a do Chico Bento, cara. Eu amo. Eu acho que o filme do Chico Bento, o antigão, tem um da onça, cara. Que ele gritando a onça é gravado a fogo na minha mente. Ele grita, olha a onça! Olha a onça! E aí depois ele metendo o cacete na onça. Pô, esses dias o povo tava zoando no Twitter, zoando com fundo de verdade, que não existe brasileiro mais merecedor da cadeira da Academia Brasileira de Letras que o Maurício de Souza. E eu queria eternizar nesse programa que eu concordo. Porque é muito excelente. Fica um abraço pro Maurício de Souza, se ele ouvir. Concordo também. Até Paulo Coelho eles colocaram lá, mas o Maurício não, pô. Não, Maurício infinitamente, o homem que mais alfabetizou crianças no Brasil, na marra. Tá maluco. The greatest adventure is what lies E ahead. com isso terminamos mais um episódio maravilhoso do Tumba do Balim. E foi uma honra imensa poder conversar com os senhores, falar sobre animação, meter pau no filme do Hobbit do Peter Jackson. E eu queria agradecer de coração aqui ao ouvinte que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por toda a caminhada, né? Principalmente pra galera aí de casa que já nos acompanhou há um tempo. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, né? Vai ter bolo, daqui pra frente só melhora, né? Queria agradecer ao pessoal do PicPay, todo mundo que nos ajuda aí no financiamento coletivo. Vocês ajudam a gente a continuar sempre com esse trabalho, que dá trabalho, né? E muito obrigado por tudo. Se você tiver comentários, informações, curiosidades, quer falar alguma coisa sobre um episódio específico e tudo mais, você já conhece as nossas redes. Tumba do Balim, @Tumba do Balim no Instagram, tumbadobalim@gmail.com para mandar e-mail pra gente, né? Estamos com saudade dos e-mails, o pessoal já tem mandado, tá sempre muito bom. E é isso, galera. Se você quiser nos ajudar aí no nosso financiamento coletivo, tem o nosso PicPay, picpay.me/Tumba do Balim. Nosso Pix, tumbadobalim@gmail.com, sempre Tumba do Balim. Você pesquisa Tumba do Balim, você acha tudo que você precisa, né? Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Pedro, Marcos e Osvaldo. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela disponibilidade de vocês para estar aqui falando sobre as coisas que a gente tanto ama.
Vocês querem deixar algum recado aí pro pessoal? Agradeço o convite, agradeço ter estado com os senhores. Quem quiser conhecer mais um pouco de minha pesquisa em RPG e Terra-média, também tive um papo muito legal no canal Ressaca Nerd do YouTube, onde vocês vão poder saber um pouco mais sobre minha prática de RPG e desse filho bastardo do Senhor dos Anéis, que é o simpático Dungeons & Dragons. Deem lá uma procuradinha nesse canal. E também na minha identidade secreta lá no Instagram, que é o tal do guerra.tantalus, ou simplesmente Guerra RPG, para saberem das minhas narrativas na Terra-média e em outros mundos de fantasia. Perfeito. Muito bom. Melhor mestre do Brasil, hein? Olha aí. Como eu disse, eu sou o Osvaldo Marque, eu sou do Trecheira Violenta. No YouTube é o canal sobre filmes de terror e filme trash, porque afinal de contas, o Peter Jackson veio do filme trash também, Sim. né? Ele fez, antes de Senhor dos Anéis, fez Náusea Total, Fome Animal, vários filmes de gosto duvidoso, mas que eu adoro. Então, se vocês gostam desse tipo de filme, tem lá na Trecheira Violenta e também no meu canal pessoal do YouTube, Osvaldo Marque, que, como eu disse, é um pouco mais abrangente. Hoje eu lancei lá um vídeo falando sobre os episódios mais bizarros da série original do Star Trek dos anos 60. Então, é uma coisa, tipo, bem diferente. Bom, eu já sou de casa, né? Mas vou deixar aqui pra você que nunca me ouviu aqui antes. Volte nos episódios e ouça todos os episódios da Tumba do Balim. Mas também vou deixar, então, minhas redes. Eu sou o Tain da Toca Rio Preto, que era até pouco tempo a caçula das tocas, agora já não é mais, porque nós temos a recém-fundada Toca PE, que passou a integrar o nosso Conselho Branco, nosso amado Conselho Branco Sociedade Tolkien. E sigam lá a gente, pessoal, @toca_Rio Preto. Sigam nossos conteúdos. Nós estamos atualmente com um grupo de leitura muito legal. Estamos lendo As Duas Torres. Batizamos o grupo de leitura de Desbravando Tolkien. Começamos lá com o Hobbit, já passamos pela Sociedade do Anel e agora estamos nos aventurando pelas Duas Torres e pretendemos continuar com o grupo aí até terminar todos os livros do professor, pelo menos. Então vai durar alguns anos. Então participe se você se interesse. E também deixo aqui minha rede social pessoal, pedro.freire.s. Lá eu não faço nenhum conteúdo muito específico, mas várias pessoas me seguem por eu construir conteúdo no meio Tolkien. E também sigam o canal do Bolseiro, onde eu atuo como tradutor e também como revisor dos roteiros do nosso amigo Bolseiro. Não deixem de seguir. Vamos finalizar esta obra, esta joia, esta Arkenstone de episódio com os comentários cretinos extremamente sucintos sobre as animações e adaptações de Senhor dos Anéis e o Hobbit. Quero ouvir o seu comentário cretino, Pedro Freire. Meu comentário cretino: nunca superarei o Nazgûl bêbado da rotoscopia. Isso é algo que me incomoda muito. Se você não assistiu, quando você assistir, você vai lembrar de mim, quando apareceu o Nazgûl. Bebeu muito. Era um rei bêbado. Muito bom. Seu comentário, Osvaldo. Meu comentário cretino é que o Retorno do Rei do Rankin Bass é trambique. Fizeram pra lavar dinheiro. Ainda porque, cá entre nós, né? Escolher o Retorno do Rei pra fazer um especial de Natal pra família é o livro mais tenebroso do Tolkien. Só tem desgraça, né? Quem que deu essa ideia e falou, vai dar bom. Vai dar bom, é possível. Vai alegrar geral. Mas como eu já falei aqui, o espírito natalino é o espírito que morre mais rápido de todos os espíritos. Então pode ser que tenha sido isso. Curioso que no filme que era pra ter espírito natalino, eles também cortaram uns fantasmas, né? Virou espírito de porco. Elucide-nos com seu comentário, Marcos Guerra. Nada mais cretino do que a narrativa fechando o filme de Bakshi, nunca nos prometendo o retorno do rei, acabando a história no final do Duas Torres e dizendo: Frodo e seus amigos venceram o mal. Essa foi patifaria. O final é muito cretino, cara. Cretiníssimo. Frodo e seus amigos venceram o mal. E tudo acabou bem. Hã? O quê? Ele chegou na montanha, cara. Me diga seu comentário, Guilherme País. Duas coisas. Primeiro,
a gente já tem o motivo do Pedro não ter participado desse episódio, porque cortaram a Arkenstein do filme, portanto cortaram o olho dele do filme. Cortaram o olho. Então não teria como o Pedro participar. E segundo que esse episódio nada mais é do que uma enrolação pra gente começar o Silmarillion. E fica aí a informação. O ataque ao ouvinte, né? A culpa é de vocês. Isso. Vocês que estão impedindo a gente de começar o Silmarillion. Embromation, como diriam os ingleses. Embromation. Lá vem mais 3 episódios de Embromation. E eu finalizo com um ataque a Tom Bombadil. Por quê? Porque percebam que não é só a gente, não é só o Peter Jackson. Ralph Bakshi também. Ninguém, né? Esqueceu do Tom Bombadil. Este é uma desgraça que não acrescenta em nada. É impossível adaptar Tom Bombadil para pessoas sãs. Então parem de pedir. Parem de pedir Tom Bombadil adaptado em qualquer coisa que seja. Jack Black de Tom Bombadil na próxima adaptação. Sonho. Cara, pode ficar tranquilo que daqui a pouco vai ter uma série própria spin-off do Tom Bombadil lá no Prime. Cara, eu não duvido nem um pouco. Ou na HBO Max, porque ele não tá com os papos aí de reboot, eu não duvido nem um pouco. E no dia em que isso acontecer, podem verificar na minha casa que eu vou estar lá no chão com o maxilar travado de tanto gritar suicídio lá de mocó que eu não vou aguentar. Greatest adventure is what lies ahead.